Olá, bem-vindo à lição que descreve o processo Planejar as respostas aos riscos. O processo de planejar as respostas aos riscos é o que desenvolve alternativas, seleciona estratégias e acorda ações para lidar com a exposição geral aos riscos e tratar os riscos individuais do projeto. Na prática, esse processo busca identificar formas de você reduzir a probabilidade ou o impacto de uma ameaça, quando não eliminá-la, e busca também maneiras de aproveitar as oportunidades no sentido de aumentar a sua probabilidade ou o seu impacto. O diagrama que descreve o processo de planejar respostas aos riscos tem como entradas principais o registro dos riscos que foram priorizados pela análise qualitativa e análise quantitativa. Sobre esses riscos é que a gente vai planejar as respostas. E como saídas principais, vamos ter os planos de respostas aos riscos que foram priorizados. A implementação desses planos pode demandar solicitações de mudança no projeto, por exemplo, ajustes em cronograma, orçamento, pode modificar até o próprio plano de gerenciamento de projetos. E tenho também o registro dos riscos atualizados, porque ao planejar uma resposta ao risco, eu posso gerar outros riscos também, ou até mudar a sua probabilidade. Então, tudo isso vai ser refletido no registro de riscos do projeto. Quando a gente pensa em planejar uma resposta a um risco, a gente tem que levar em consideração as seguintes questões. Primeiro, se a resposta é adequada à relevância do risco, ou seja, tem que ter uma análise de custo-benefício. O custo para implementar uma resposta a um risco não pode ser maior que o impacto do risco no projeto. Seria usar um canhão para matar uma mosca. A resposta tem que ser eficaz, no sentido de mudar a probabilidade ou o impacto de um risco. Então, normalmente, a gente avalia várias opções de resposta a um determinado risco e busca a que tenha melhor eficácia. Por exemplo, tem que ser também uma resposta realista, ou seja, ela considera as restrições do projeto, ela é tecnicamente viável. Não adianta nada eu pensar em uma resposta a um risco se implementar essa resposta ao risco demora meses, ou seja, pode durar mais que o prazo de implementação do projeto, algo totalmente sem sentido. Então, essa não é uma resposta realista que eu estou propondo. A resposta também tem que ser consistente com os valores organizacionais. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar que eu trabalho numa empresa que se orgulha de ser uma empresa de produção limpa, ou seja, uma empresa verde, que não polui, que tem emissão zero de carbono ou baixa emissão, coisas assim. Em uma determinada obra, eu identifiquei o risco de falta de energia elétrica, que pode impactar a obra. Então, eu decido contratar, como resposta a esse risco, vários geradores de energia movidos a óleo diesel, para não ter o risco de paralisar a obra por alguma falta de energia. Só que o que acontece? Esses geradores movidos a óleo vão emitir gás carbônico na atmosfera. Então, para a minha organização, que se vende como uma organização preocupada com o meio ambiente, de baixa emissão de carbono, essa resposta não é adequada aos seus valores. Vou ter então que pensar numa resposta que consiga atacar esse risco, mas ainda sendo aderente aos valores da organização. A resposta tem que ser acordada por todas as partes envolvidas na análise desse risco. E cada risco priorizado tem um responsável, um dono, um proprietário. Esse dono do risco é o cara que vai ser responsável por implementar essa resposta. E claro, quanto antes ele for envolvido nessa decisão, melhor. O ideal é que ele participe da decisão de planejar as respostas adequadas ao risco. E quando a gente planeja as respostas aos riscos, eu tenho algumas estratégias que eu posso adotar. Riscos negativos a gente viu que são ameaças. Eu posso, para essas ameaças, ter as seguintes estratégias de respostas. A primeira delas é quando a gente identifica que uma resposta a uma determinada ameaça excede a nossa autoridade gerente de projetos. As respostas a esse risco vão ser tratadas em outro nível organizacional. Pode ser dentro de um programa, dentro de um portfólio ou dentro de uma área funcional da organização. Por exemplo, eu vejo um risco de furto dentro da minha obra e isso pode impactar no prazo do projeto. Porém, segurança patrimonial é tratado por uma área específica da minha empresa. Então eu deixo, por conta dela, tratar esse risco. Ela vai tomar as ações
relativas a esse risco, e isso vai sair do meu radar de gerente de projetos. A segunda estratégia é prevenir, quando a gente atua para remover a ameaça ou proteger o projeto do seu impacto. Vamos imaginar a seguinte situação. A minha obra tem o risco de ser afetada por furacões. Então, se acontecer um furacão, pode ser que minha obra atrase bastante. Para remover essa ameaça, eu poderia simplesmente decidir mudar o cronograma de tal forma que a obra aconteça em um período do ano onde não existe o risco de furacão. Isso seria uma maneira de remover a ameaça. Outra forma seria de prevenir. Eu poderia, por exemplo, pensar em construir uma estrutura à prova de furacões para proteger a obra. Nesse caso, eu não estou eliminando a ameaça do furacão, mas eu estou protegendo o projeto do impacto do furacão. Pode acontecer o furacão, mas a estrutura protege a obra e ela não sofre nenhum impacto, nenhum atraso. Outra estratégia é transferir. Essa estratégia consiste em passar a responsabilidade de uma ameaça a um terceiro, que vai assumir a responsabilidade da gestão do risco. Claro, isso não é de graça, é mediante um prêmio, e também do possível impacto desse risco. Então, voltando ao risco de furto, eu poderia, por exemplo, contratar um seguro para proteger os ativos da minha obra, equipamentos, materiais, de tal forma que, se ocorre um furto, eu vou ter a reposição desses equipamentos garantido pelo seguro. Eu vou pagar um prêmio para ter o reembolso financeiro ou para ter a reposição dos ativos, caso exista o furto, mas eu tenho essa segurança. Mitigar é outra estratégia que consiste em trabalhar para reduzir a probabilidade ou impacto de uma ameaça. Eu não estou trabalhando para eliminar, mas no sentido de diminuir bastante a sua ocorrência ou o seu impacto. Pode ser inviável eliminar o risco. Então, por exemplo, na situação do furto, eu decido instalar um sistema de vigilância e alarme na obra para diminuir a probabilidade de furto. Isso não vai eliminar, mas ajuda a reduzir essa probabilidade. Outra estratégia é de aceitação. Isso é para quando a gente reconhece que existe o risco, mas não vai tomar nenhuma ação proativa sobre ele. Isso acontece para os riscos de baixa prioridade ou quando a gente percebe que é inviável tomar alguma outra ação para tratar essa ameaça. Então, voltando ao exemplo do risco de furto, pode ser que ele exista, mas a gente vai pensar, bom, eu estou num país, por exemplo, onde não existe esse problema de segurança pública, como é o caso do Brasil. Então, eu estou fazendo a minha obra e existe um risco de furto que eu identifiquei. Isso pode impactar o prazo dela, mas esse risco é baixo, então eu simplesmente vou aceitar. Eu não vou contratar seguro, não vou contratar vigilância. Se acontecer, é algo que eu vou aceitar. Na aceitação ativa, eu tenho que ter uma reserva de contingência no orçamento para tratar essa eventual ameaça. Na aceitação passiva, a gente simplesmente vai monitorar periodicamente essa ameaça, para garantir que não houve nenhuma mudança significativa sobre ela, sobre sua prioridade. Por exemplo, eu fico observando se a segurança na região ela tem piorado ou não. Isso pode me fazer mudar a minha decisão, a minha prioridade do risco e, inclusive, a sua estratégia de resposta. Já com relação às estratégias de resposta para oportunidades, algumas têm nomes iguais, o raciocínio é parecido com o que a gente viu para a estratégia de ameaça. Escalar uma resposta a uma oportunidade é quando a gente percebe que ela excede a autoridade do gerente de projetos e isso vai ser tratado em outro nível organizacional, em nível de programa ou de portfólio ou de alguma área funcional da organização. Explorar é a estratégia quando a gente quer atuar para garantir que a probabilidade daquela oportunidade vai acontecer, que seja 100%. Então a gente vai imaginar a seguinte situação. Eu estou no projeto desenvolvendo um produto e tive conhecimento, por informações de mercado, que é possível ganhar 20% mais se o produto tiver uma determinada característica. No escopo do meu projeto eu não tinha previsto essa característica, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar o escopo do meu projeto para agregar essa funcionalidade no produto. Assim, eu vou garantir 100% o aproveitamento dessa oportunidade, porque o meu produto vai sair com essa característica valorizada pelo mercado. A estratégia compartilhar é quando eu transfiro uma responsabilidade sobre uma oportunidade a um terceiro, compartilhando alguns dos seus benefícios.
Vamos imaginar que a minha obra gera resíduos, só que esses resíduos podem ser reaproveitados e eu posso obter receita com isso. Mas eu não tenho competência na minha empresa para tratar esses resíduos, nem para comercializar isso no mercado. Então eu faço uma aliança, uma parceria com uma empresa especializada nisso, eu vou fornecer o resíduo para ela, ela vai fazer o tratamento, vai comercializar isso no mercado e a gente vai compartilhar os benefícios disso. Por exemplo, eu recebendo uma porcentagem do negócio que ela conseguir com o meu resíduo. Na estratégia de melhorar, a gente vai buscar aumentar a probabilidade da ocorrência ou o impacto de uma oportunidade. Vamos imaginar que a gente está trabalhando em um projeto contratado por um cliente e o contrato prevê uma bonificação se eu conseguir entregar o projeto antes do prazo. Para aumentar a possibilidade de entregar o projeto antes do prazo, eu vou, por exemplo, trabalhar com uma equipe mais experiente, ou eu vou formar 3 turnos de trabalho no projeto. Enfim, eu vou buscar uma maneira de aumentar a chance de terminar isso antes do prazo e ganhar essa bonificação. Na aceitação passiva, a gente reconhece que existe a oportunidade, mas não vai tomar nenhuma ação proativa sobre ela. Geralmente a gente age assim para as oportunidades de baixa prioridade ou quando não tem nenhuma opção viável para a gente fazer alguma coisa para garantir aquela oportunidade. Então, voltando ao exemplo do projeto que tem essa bonificação por antecipação de prazo. Pode ser que eu avalie o seguinte: essa bonificação não vale tanto assim o esforço para eu quebrar a cabeça e descobrir um jeito de terminar o projeto antes. Então eu vou tocar o projeto da maneira normal, como tinha sido planejado. Pode ser que eu termine antes, se algumas coisas derem certo, né? Nesse caso eu ganho bônus, mas também, se não der, não tem problema, né? Não vou chorar por causa disso. O objetivo principal do processo é ter as respostas planejadas aos riscos que foram priorizados. Cada risco priorizado tem que ter uma resposta, mesmo que a resposta seja: eu aceito o risco. Nesse caso, a estratégia de aceitação, e isso vai ficar registrado. Para cada risco que a gente decidiu planejar uma resposta, tem que existir um plano de contingência, que significa o que eu vou fazer para tratar esse risco. Então, tem que haver o planejamento dessas respostas elaborados. Pode ser também que a gente planeje uma resposta e ela não se mostre 100% eficaz. Pode ser então necessário, dependendo da importância do risco, desenvolver um plano alternativo. Por exemplo, digamos que eu tenho na minha obra uma barragem. Existe um risco de rompimento. No meu plano de contingência, para tentar mitigar esse risco, eu decido fazer um monitoramento e manutenções preventivas frequentes sobre a barragem para diminuir essa possibilidade de rompimento. Mas pode ser que ainda assim exista um rompimento. Um plano alternativo seria criar uma estrutura de contenção que desvia o fluxo de rejeitos da barragem para que ela não cause danos ou mortes na comunidade próxima. Gatilho é um conceito importante e deve ser descrito no planejamento de resposta. São os eventos ou condições que indicam a iminência de um risco acontecer. Existem riscos que vão dando sinais com antecedência de que eles vão acontecer. Por exemplo, a barragem ela não vai se romper da noite para o dia. Ela vai dando sinais, rachaduras, movimentações que vão me indicar que o risco está em iminência. Esse é um gatilho que pode disparar o acionamento do plano de contingência. Mesmo planejando uma resposta a um risco, essa resposta pode gerar outros riscos. É o que a gente chama de riscos secundários. São riscos gerados pela implementação de uma resposta a um risco. E isso também tem que ser tratado em nossa gestão de riscos. Por exemplo, em um projeto eu percebo um risco de atraso porque o equipamento que se usa no mercado nacional tem um rendimento que talvez seja insuficiente para a gente atingir a meta de prazo do projeto. Como resposta ao risco, eu vou buscar equipamentos importados de última geração, que tem o dobro de rendimento, e isso vai me ajudar a terminar o projeto no prazo. Só que a resposta a esse risco gerou um risco secundário. O equipamento importado não tem suporte de uma empresa local. Então, se o equipamento falhar, eu tenho que esperar 2 semanas para ter o equipamento consertado, ou outro equipamento de reposição. Então, ainda existe um risco de atraso,
se o equipamento falhar. Eu posso tratar esse risco secundário de várias formas. Eu poderia desenvolver um fornecedor local para dar suporte a esse equipamento, ou poderia comprar um equipamento extra para ficar de reserva, de tal forma que se o primeiro falhar, eu envio ele para conserto e coloco o segundo para operar. Riscos residuais são riscos que permanecem depois que as respostas planejadas foram adotadas e são também os riscos que foram deliberadamente aceitos. Voltando ao exemplo do equipamento importado. A minha resposta ao risco de falha é ter um equipamento sobressalente disponível caso o primeiro falhe. Só que ainda existe o risco desse segundo equipamento falhar, mas pensando bem, eu vejo que é pouco provável que o primeiro e o segundo falhem em curto espaço de tempo, a ponto de eu ficar com a obra parada sem equipamento. Então esse é um risco residual que eu decido aceitar, porque a probabilidade nesse caso é baixa. Fechamos aqui a nossa lição que descreve o processo planejar respostas aos riscos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até breve.